departamento de física experimental. Tá? Vocês ainda não estão vendo a minha tela, né? Não, ainda não apareceu, professor. Ainda não. Claro. Deixa eu ver aqui. Se for novamente, não sei por que não está aparecendo. Por algum motivo não está conseguindo aparecer minha tela. Se você preferir me mandar os slides, eu posso compartilhar daqui do meu computador Tá? e você vai me falando quando for Manda para passar. por esse meio da Cefisma. Isso, É isso? pode ser. Tá bom. Pois. Tá. Bom, enviei. Deixa eu abrir aqui. Tá, talvez mude algumas coisas porque eu não tenho PowerPoint, mas eu tô abrindo aqui agora. Tá, ok. Então você vai. Vou pedir por gentileza também me ajudar a simplesmente passar. Uhum. Deixa eu só compartilhar a minha tela agora. Dá pra ver? Agora está dando, por exemplo, você está conseguindo. Tá bom. Aham, agora sim. Tá bom? Obrigado, então. Já me tinha apresentado. Eu agradeço também o convite do FISMA para poder mostrar o que a eficiente pesquisa relaciona estas oportunidades de iniciación científica. Particularmente vou me focar en un tema que es de mi interés dentro de la línea de pesquisa que intento desenvolver en el Instituto de Física, que está relacionado ao estudo de fenómenos cuánticos, ¿tá? Relaciona física cuántica, mas de una forma muy particular. Después de continuar con la siguiente slide, por favor. Vocês sabem, em geral, de forma geral, sabem que na matéria, no nível mais básico, certo? Temos composição através ou descrição desta matéria em função simplesmente de alguns graus de liberdade que a gente conhece, que são netamente quânticos, como spin, elétron, carga, okay? Ou a forma um pouco mais ordenada, um pouco mais espacial, distribuída como carga, que é orbital. Certo? E tudo isso de forma fundamental é descrito pela mecânica quântica. O problema acontece nesse estudo de forma particular é quando você começa a juntar muitos corpos, né, ou muitos átomos, a descrição é tão simples. Certo? E aí começam a aparecer fenômenos bastante diferentes do que você imaginaria e principalmente você vê, pode por favor andar um pouquinho, né? Que es justamente lo que a gente conhece de una orden colectiva. Imaginen todos estos grados de libertad, electros, spins, simplemente actuando de forma colectiva. Eso se llama de forma coloquial una correlación, y esa correlación es el motivo de mi pesquisa. Tentar entender a nivel fundamental, ¿cierto? Usando obviamente los principios de física cuántica, y a través de experimentos cómo podemos desvendar esos estados colectivos. Y eso se llama correlación. Es obvio que cuando la correlación
muda para otro tipo de correlación, usted comienza a notar que aparecen fenómenos que usted no esperaba. Y esos son los fenómenos cuánticos emergentes. Ejemplo, usted podría imaginar una cuestión que usted ve en la figura inferior, una orden de tipo de spins, ¿cierto? Bastante ordenada, donde el transporte de un spin de un átomo para otro se hace sin disipación de energía. Como en el caso, por ejemplo, que usted transporta cargas. Usted sabe que cargas en un conductor siempre va a disipar calor. En este caso, usted va transportando spin de forma colectiva, usted va a ver que ese transporte es bastante eficiente. Y por tanto existe un interés de entender este tipo de fenómenos colectivos para realmente revolucionar las aplicaciones en un futuro. Claro, como la espintrónica, que tal vez ustedes ya fueron o ya oyeron hablar, o inclusive la computación cuántica. ¿Okay? ¿Puede seguir, por favor, en el siguiente slide? Entonces, básicamente, los experimentos que son diseñados, su motivo de mi interés en la pesquisa es ciertos materiales con estas correlaciones electrónicas y de spin, someter con lo que Jenchi llama de condiciones extremas. Imaginen que aquellos átomos que mostré inicialmente, ellos tienen que mudar sus correlaciones. ¿Cómo você faz isso? Una de las formas es reduciendo las fluctuaciones térmicas, y por eso você va para temperaturas extremadamente bajas, próximas al cero absoluto, y adicionalmente você tiene que mudar el distanciamiento o las correlaciones entre esos átomos. Y para eso você aplica presiones muy altas, ¿no? Veja bem, la presión de ambiente son algunas varias que você está viendo kilobares, o también você puede hacer eso con la aplicación de altos campos magnéticos, como en este caso. Y ahí cuando você va viendo, va analizando los estados fundamentales de cada, vamos a decir así, material, você va viendo que algunos estados colectivos aparecen, verso, inclusive de lo que a gente conoce como una transición de fase, como acontece próximo a la temperatura al cero absoluto, que se llama eso una transición de fase cuántica. Es obvio que la física que describe eso ainda no está entendida, y por eso que es bastante interesante el estudio de este tipo de cosas. El punto principal es intentar armar ese quebracabezas, de cierta forma, condicionando los experimentos con predicciones teóricas que relacionan justamente estos fenómenos colectivos a diferentes tipos de orden de grados de libertad, como spin, a cargo orbital. ¿Y cómo você faz eso? Bueno, esa es justamente una de las... por favor, podría adicionar aquí, continuar. Obrigado. Una de las formas es medir propiedades físicas. Propiedades físicas para poder você observar realmente que el fenómeno existe, en todas esas conjeturas que se formulan. Y para eso, entonces, se precisa de un estado de arte nuevo de diseñar ese tipo de experimentos que a gente conoce como condiciones extremas. Imaginen você medir a capacidade calorífica, certo? Ou a resistividade elétrica, qualquer tipo de propriedade física que você já imaginou ou já viu em algum laboratório, mas tudo isso em condições bastante extremas, ¿eh? Então, isso é basicamente o desafio, ¿eh? de minha pesquisa, e para isso preciso justamente de colaboración tanto de estudiantes y colocando, por ejemplo, estos desafíos también para los estudiantes de investigación científica, algunos interesados. ¿Puede pasar, por favor, al siguiente? ¿Okay? Entonces, como a gente estaba conversando aquí, necesitamos diseñar experimentos. Creo que esos experimentos no son comerciales, ¿eh? No es algo que você possa comprar, inclusive gastando el mayor dinero posible. Usted, siendo un tipo de física bastante básica, de entender lo que acontece en la forma más fundamental, você precisa, entonces, diseñar su propio experimento. Y como son condiciones extremas, o mismo termos nos dice que de alguna forma vamos a tener complicaciones experimentales. Para eso, a gente desenvolve bastantes estrategias. Por ejemplo, una de ellas es llegar a producir materiales na orden de algunos átomos. Eso es lo que a gente conoce como sistema nanoscópico, ¿cierto? Otro es pegar un sistema un poco mayor, con muchos átomos más, someter a correlaciones, por ejemplo, a mudanzas a través de
altas pressões. E para isso você precisa de propriedades físicas mesuráveis. Por exemplo, aqui estou mostrando umas fotos do tamanho pequeno, né, que você precisa desenhar um experimento para que se possa encaixar em um tipo de medida sobre altas pressões. Aqui você vê, por exemplo, aqui um pequeno susceptômetro. Um susceptômetro basicamente é um dispositivo para medir ou captar a informação magnética de uma amostra, mas como você precisa de someterla a muito altas pressões, o espaço para realizar isso é tão pequeno que pode chegar à ordem de alguns milímetros. Né? É óbvio que aí você desenha um tipo de ambiente experimental de laboratório para poder trabalhar com este tipo de novos dispositivos, certo? Então, o que eu espero que um aluno de iniciação científica se envolva com este tipo de temas, particularmente para familiarizar o estudante com este tipo de temas, é primeiramente que ele veja o desafio experimental que implica este tipo de pesquisa, né? Ou seja, como ele poderia se envolver a ayudar a colaborar en diseñar estos experimentos que van a ser realizados en condiciones extremas. Es obvio que no simplemente significa o estudante que tenha um tipo de feeling ou aptitude para o trabalho experimental. Também precisa de bastante conhecimento, obviamente, de física, né? Um pouco de intuição, um pouco de inovação em algumas coisas, mas sempre a curiosidade vai levar naturalmente o aluno a se envolver em um tema que aparentemente parece bastante complicado, mas eu acho que com a motivação certa e ajuda certa de supervisão você pode conseguir os objetivos. Outra coisa que eu queria adicionar era que também um estudante, em geral, tem que ter para este tipo de trabalhos um certo conhecimento em processos de computação, certo? Simulação em programas como MATLAB o Python, certo? Donde ele possa realmente establecer uma comunicação via hardware com software. Então, essas coisas são básicas para este tipo de desenvolvimento de projeto. A seguinte slide, por favor. Aqui, aparentemente, bueno, aqui apresento de forma geral, não quero simplesmente ser bastante explícito em algumas qualidades que o estudante debe desenvolver trabajando en este tipo de proyectos. Por ejemplo, a creatividad es algo que realmente o estudiante es motivado a trabajar, ¿no? A perseverancia y sobre todo una cuestión de aprender también, que es muy importante, ¿no? Esa experiencia puede ayudar a aprender unas ciertas técnicas nuevas en cuestión de electrónica, ver también los desafíos de la pesquisa básica, como ella es de fato, y cómo él avanza para el conocimiento. Es obvio que también parte de este tipo de trabajo precisa de un buen nivel de inglés, porque a gente sabe que tipo de física básica realmente lleva muchas colaboraciones internacionales y la idea es básicamente ter, cuando todas estas cosas se pasan de la pandemia, ter visitantes trabajando en un laboratorio donde la comunicación seja feita en inglés. ¿Cierto? Ok, a siguiente, por favor. E aqui vou colocar simplesmente o que eu posso, a princípio, oferecer para o estudante interessado, certo? Estamos falando inicialmente desta parte, de uma parte da pesquisa nesses sistemas emergentes quânticos. Básicamente, minha pesquisa está sendo suportada financeiramente pela agência FAPESP, através de um projeto jovem pesquisador, e dentro desse financiamento eu recebi a possibilidade de implementar duas bolsas de iniciação científica, certo? Para quem não sabe, ou já, talvez alguém já falou, a FAPESP, de forma geral, tem alguns critérios que são diferentes ao resto de agências. Principalmente, o aluno tem que ter um bom histórico escolar para poder, por lo menos, aplicar em essas bolsas, certo? E, no meu caso, as quotas já estão instaladas no projeto. A única coisa que eu teria que, como se diz, para implementar este era o candidato, né?
No entanto, si existe interés de otros nuevos estudiantes en este proyecto, es posible solicitar a la FAPESP con otro pedido un tipo de bolsa también de iniciación científica, ¿cierto? Y por otro lado, tienen algunas agencias como el CNPq que también fornecen bolsas a través de PUBI, ¿no? Do PIBIC. Actualmente tengo dos estudiantes que ya están con estas bolsas de PUBI, mas ainda estoy esperando la respuesta do PIBIC, que posiblemente pueda tener alguna vaga por ahí, dependiendo si la respuesta es positiva. Mas de cualquier caso, siempre tienen interés de poder aplicar por alguna bolsa en caso o estudiante realmente esté interesado en desenvolver algunos de estos proyectos, por lo menos envolver con esta cuestión de parte experimental, ¿cierto? Bueno, siguiente, por favor. Si alguien tiene preguntas después. Este es lo que yo estaba queriendo simplemente mostrar de forma geral, como falei, es un tipo de pesquisa bastante quente, y para eso es preciso de una red de colaboración internacional donde podamos complementar experimentos. Entonces es importante mostrar para estudiantes de iniciación científica que en un primer año, siendo avaliado un trabajo bastante positivo, es posible que en un segundo año de renovación podamos conversar para que el estudiante pase algún tipo de estágio en algunos laboratorios de nuestros colaboradores. Esta es la intención principal para que el mismo estudiante pueda tener un tipo de experiencia internacional y también esté más familiarizado ainda con el tipo de experimento que a gente faz, ¿no? Este tipo de colaboración que generalmente es complementada en otros laboratorios. El siguiente, por favor. Bueno, aquí voy a hacer una simulación básicamente esquemática, ¿sí? Lo que a gente quiere, para resumir este tipo de pesquisa, es básicamente ingresar na matéria quântica, né? Tentar desvendar o que tem na matéria quântica para nós, certo? Então você aplica, por favor, a seguinte: por um lado, você vai aplicar condições extremas, né? Por exemplo, redução de tamanho do sistema, alguns átomos, certo? Ou altas pressões, altos campos, temperaturas extremamente baixas. Por outro lado, você desenha novos experimentos, porque isso nos vai desafiar a fazer algo novo, certo? Não tem como comprar essas coisas. E o resultado vai ser, por favor, siguiente. O resultado é, por um lado, você vai entender, de certa forma, como a matéria quântica funciona, pudiendo, de certa forma, propor novos materiais em base a esses novos estados. E, por outro lado, também você vai ter algum ganho de desenvolver novos experimentos, certo? E aí é uma questão inovativa de estar bastante focados no que se pode ter como resultado. Ok, o siguiente. E aqui temos simplesmente o meu contato, tá? E alguns websites onde tem alguma explicação sobre estes temas de um pouquinho mais aprofundado. Se alguém estiver interessado, pode dar uma olhada. Ou também me contactar diretamente para... obrigado, então, porque eu acho que aqui termina. E estou aí disponível para perguntas. Obrigada, professor. Muito interessante a apresentação. Quem tiver alguma pergunta, rapidinha nesse momento, já que a gente ainda tem uma apresentação, pode ficar à vontade. Se não, vocês podem enviar e-mail para o professor Julio, né? Ele deixou o contato aí para vocês. Então, a gente vai dar continuidade agora com a professora Valentina. Muito obrigada, professora, pela participação. Obrigado. E agora, se a professora Valentina estiver presente. Oi, Chiara. Oi. Oi, Chiara. Oi.